Olá, pessoal. Me chamo Elvira, sou indígena Saterê Maué e eu estou aqui em São Paulo, na Zona Sul, na Rádio Mixtura, que me convidou, juntamente com a Ana Poaca, da Rádio Yandê, para estar fazendo uma série de podcast em 3 edições, entrevistando, trazendo aqui parentes indígenas. E hoje eu trago aqui para vocês uma pessoa super irreverente, tá? Extrovertida, que é o meu amigo, irmão, o Irissá Cariri Chocó. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. O meu nome é Irissá, sou da etnia Cariri Chocó de Alagoas. Fazer um breve reabilitação, né? E que nós vai ter várias conversas, várias risadas, né? Também. Sou da aldeia Cariri Chocó, do estado de Alagoas, filho de Renato Augusto dos Santos, Valdenor Teodoro dos Santos. Sou casado, tenho 3 filhos, né? Juan, Rayana e Urissá. E depois vou contar a história dos nossos filhos, porque hoje é Urissá, né? Isso é uma breve apresentação, né? Urissá, o que trouxe você a vir morar numa grande metrópole? É complicado porque o nosso destino, né? Só sabe é Deus, né? Lá na aldeia Cariri Chocó, sempre nós estudávamos, tem escola. Eu tenho um time de futebol feminino. Essa é novidade para mim. Onde a gente levava a cultura feminina para dentro do esporte, né? E meu irmão, Aramis, ele veio primeiro para São Paulo trabalhar em firma registrado. E quando minha avó faleceu, né? Aí ele fez convite para mim vir trabalhar aqui em São Paulo. E para nós é um sonho, né? Nós indígenas vir para a cidade grande e trabalhar. E quando nós chegamos aqui, não é aquele sonho que a gente esperava, né? Essa cidade de pedra é muito, muito complicado, porque aqui nós vivemos mais trancados, né? Só vai para o trabalho. E como é para você, como está sendo, né? Porque você ainda continua morando aqui, como que é para você viver, enquanto indígena, viver nesse meio urbano? E já passando também uma segunda pergunta para você. Eu sei que você trabalha nas escolas com a Lei 11.645. Como que é para você tudo isso? No começo é tudo complicado, né? No começo é complicado porque quando eu vim São Paulo, eu vim trabalhar registrado, né? Não trabalho que você não trabalhou não veio trabalhando na cultura, eu não vim né? logo trabalhar na cultura, eu vim trabalhar registrado. E aonde esse trabalho não cumprimentava, né, a minha vida, né? Porque era um trabalho preso dentro de São Paulo. Trabalhei 1 ano e 6 meses. E sempre nas minhas folgas a gente ia fazer a apresentação, né? Sempre. Desde pequeno, nós sempre mantemos nossa cultura. E hoje temos 15 anos aqui em São Paulo, passa rápido. Bastante tempo. Passa rápido. E comecemos aos poucos a implantar aqui em São Paulo a cultura, né? Nas escolas, né? E no começo foi um desafio muito grande. Trazer a cultura tão conhecida, né, no nosso povo brasileiro também. Tão conhecida e tão desconhecida, né, na verdade. No mesmo instante apagada, né? Sim. Apagada. Porque e quando a gente chegava nas escolas, muitos alunos ainda via a gente como 500 anos atrás, né? Aquele índio tem que vir de barco, tem que dar pelado, tem que dar caçando. Que só come peixe, que usa uma peninha na cabeça. E graças a Deus, através desses 15 anos de trabalho, e de 2 anos para cá, a história ela foi modificando aos poucos, né? E ontem nós estávamos na escola, a escola não está falando mais índio, né? Está falando indígena. E as professoras estão tendo a noção de como tratar a sala de aula com seus alunos
a verdadeira história, né? Porque como nós demos a semana passada eu dei uma palestra para professores, a gente também não pode culpar os professores, né? Porque os professores também eles não têm culpa da faculdade que eles tinham. Porque na realidade, né, Uirissá, eu vejo muito assim, eu também tenho esse pensamento, ao mesmo tempo que nós temos uma educação que é engessada pelas próprias instituições, né, que faz com que o professor se limite a falar só o que está nos livros. Só que o livro, ele traz uma história que foi contada pelo colonizador, né? E hoje a gente procura sempre fazer com que nós sejamos ouvidos, né? E eu tenho certeza que você passa por isso também. E eu acho super importante esse trabalho que você faz na escola, por isso eu quis entrar nesse assunto. Qual que é o seu maior desafio hoje, enquanto indígena, estar dentro da escola para falar sobre a cultura? Graças a Deus, hoje a gente não encontramos tanto desafio quanto nós encontramos no passado, né? Porque hoje nós temos nossa própria voz, né? E o conhecimento, ele é tudo. Como a gente, queira que não queira, nós usamos a nossa marketing, né, que fala. Sim. Essa palavra a gente não sabe bem. E quando, antigamente, a gente sofria muito preconceito, né? Do próprios alunos até próprio da escola. Porque era um meio de sobrevivência que nós adquirimos aqui na cidade grande para manter a nossa cultura de outros estados, implantar dentro das escolas de um estado diferente, com uma visão diferente, e do mesmo jeito a gente ajudar os parentes que ficavam lá, né? E esse trabalho ele foi desenvolvendo. Eu não fui o primeiro grupo, né, indígena de Carixocó que veio aqui. Eu sou o terceiro grupo indígena que passando por geração, né, que estava implantando esse trabalho, já veio de muitos anos atrás, né? Não foi eu cheguei e plantei, mas eu peguei o começo daquela história dos quadrinhos, né? É uma longa caminhada, né? É uma desconstrução total. E quando a gente estava implantando, se pôs mesmo, né? Dentro das escolas e também da comunidade paulista, né? Dos conselhos estaduais também, que hoje eu faço parte do conselho estadual e do conselho municipal, e plantar dentro da prefeitura, a lei tem que ser cumprida, né? E como a educação, ela fala de cultura indígena, mas o MEC ela não implanta até hoje dentro da sala de aula, né? Ela não atualiza, né? Eu vejo assim que falta muito a atualização do próprio material didático, né? A gente reclama da falta de conhecimento, mas ao mesmo tempo a gente vê que os livros que são levados nas escolas são livros ultrapassados, né? É onde eu falo que a educação, por mais que o professor ele queira falar, desenvolver esse trabalho nas escolas, vem de uma forma engessada, né? E onde o professor também ele precisa se reciclar. Não são só os alunos, né? Mas os próprios professores, uma vez que a gente sabe que a educação vinda, né, dos seus ministérios, ela ainda é engessada. Eu acho importante, assim, eu também faço trabalho nas escolas, não tanto quanto vocês, mas a gente percebe isso. Ainda existe uma visão do índio de 1500, né? Quando chama o índio, né? E hoje, nós indígenas, a gente está aí presente. Eu quis cutucar mais esse tema aí contigo, porque eu sei que você trabalha bastante isso. A importância, qual que é a importância para você, como indígena, que está na cidade grande, ir na escola hoje e você ter a sua voz? Como que é a receptividade dos alunos, por exemplo?
hoje, de 2 anos para cá, é como se nós fala a informação, né? A informação, ela chega até os alunos, né? E é uma coisa tão emocionante que quando você vê aquela criança que a professora ensina a história do seu povo brasileiro, e ela chega, quando chega para nós, ela chega, eu também tenho sangue indígena. A minha bisavó era sangue indígena. Ela se reconhece, e eu né? não sabia. Porque ela está tendo dentro da sala de aula esse conhecimento. Eu posso lhe dar um abraço, agora vocês são meu parente. E isso é uma história desconstruída aos poucos. Porque os professores estão vendo que dentro da sala de aula, próximo deles tem indígena ali estudando, né? E que muitas vezes eles não tiveram a sensibilidade de perceber, né, isso. E através desse trabalho da gente, que faz como professores, até a mãe dos alunos, ver que eles também têm sangue indígena, né? Que é um fortalecimento para nós e para eles também, né? E eu estava numa escola, mês passado, e um menino que é do EJA, né? É do Grêmio. Aí ele falou desse... A minha avó falou para mim uma vez que eu era indígena. Mas eu não sei que povo é. Ela procure que você vai encontrar. Ele nunca tinha tocado esse assunto com a mãe dele, né? Aí ele ligou para a mãe dele, conversou. A mãe dele falou... você nunca tocou esse assunto comigo. Não, mãe, porque eu nunca tinha esse contato e hoje estou vendo contato. Na mesma conversa, a mãe passou para ele e descobriu que ele pertence, né? E ele voltou alegre e feliz, porque ali foi um descobrimento que ele adquiriu naquele momento que nós estávamos dentro daquela sala de aula. E muitas vezes, né, Willis, a gente sabe que o próprio preconceito, a sociedade faz com que a gente se cale, né? Muitas vezes nós mesmos deixamos invisível essa informação, a gente não passa, porque existe um preconceito muito grande, né? E hoje o preconceito para nós, né? Ele é muito grande, até hoje existe. E não só a gente que sai da nossa aldeia, né? Que vem para a cidade grande. Aí eles têm uma frase que não bate, né? Aí, se nós estamos na aldeia, os indígenas ficam na aldeia, tem que viver de caçar, de pescar, mas ele não sabe o que é a verdadeira história do nosso país, né? E como não vai caçar num lugar que a floresta está sendo desmatada? Como não vai pescar que um rio, São Francisco, ele foi desviado? E quando uma pessoa fala isso para mim, eu falo, você está sendo ignorante e falta de conhecimento. Se você conhecesse a história dos povos indígenas no Brasil e conhecesse a história dos Carexocó, você não fazia essa pergunta para mim. E quando nós estamos aqui na cidade, não, você não é indígena porque você está aqui na cidade. Acontece muito isso, né? Eu ouço muito o pessoal dizer assim, você o índio tem que ficar na aldeia, tem que ficar no mato. Uma vez eu falei assim, então parem de desmatar as nossas florestas. Aí se você eu estava conversando uma vez com o Pachon, neto do Raoni, a gente estava conversando sobre isso e falando, né, justamente porque o que a gente ouve? Se você está na aldeia, você é bicho do mato, você é atrasado. Se você vem para a cidade, você está com um celular ou com um tênis, você já não é mais índio, né? É bem isso que eles falam. Então, assim, até eu, conversando com o Pachon, eu falei, Pachon, eles não sabem o que eles querem. Porque eles não sabem se eles querem que a gente fique lá no mato ou se a gente vem para a cidade. Nem eles sabem o que eles querem. Porque, na verdade, é isso. Eles não conhecem a história e não estudam. Existe uma história toda de nós, povos originários, que não é contada, que é apagada o tempo todo.
Então, quando ele diz que quando a gente vem para a cidade, nós não somos mais indígenas, é uma forma de apagamento. Quando diz que nós temos que ser civilizados, uma vez eu perguntei para uma pessoa que falou que a gente tinha que vir mesmo para a cidade para ser civilizado. Aí eu perguntei para ela o que era ser civilizado para ela, né? Porque eu falei, eu montei um questionário assim que eu não sei nem de onde eu tirei tantas frases naquele momento, porque eu fiquei tão indignado com a fala dela que eu falei, se tudo isso que eu falei para a senhora é ser civilizado, eu prefiro continuar sendo bicho do mato. E a gente passa muito isso. E eu quero te fazer uma pergunta. Você falou, né, que você é pai. Qual é filho, filha que você tem? Eu tenho três filhos, né? Adolescentes? O mais velho tem 13, a menina tem 10 e o menino vai fazer 7 anos agora. E como que é para eles, assim, você enquanto pai indígena, como que é para eles estar aqui na cidade grande, mantendo a sua cultura, tendo pais indígenas? Como que é isso, essa experiência de vida para eles, por exemplo, dentro das escolas? Eles sofrem algum tipo de preconceito? Fala para mim. O preconceito, ele vem e depende da situação, né? E do momento da criança dentro da sala de aula, né? E quando a criança ela se impõe também, e os pais também estão junto com ele e falar, nós somos isso e pronto. E sempre vai ter um ou dois, né? Mas não fica um preconceito que a criança indígena vai ficar com a mente perturbada. E os meus filhos, eles sempre eles têm isso, né? Você, povo Carachocó, todo ano nós vai para a aldeia, né? E quando ele chega aqui, as pessoas falam, porque em janeiro nós vai, quando nós vem para São Paulo, já tem quase um mês ou 15 dias de aula, né? Uhum. E as pessoas falam, por que todo ano vocês saem daqui, né? E vai para a sua aldeia? É para fortalecer a minha cultura dentro da minha comunidade. E isso faz com que ela também tenha uma noção, né? De uma pergunta que ela faz para uma criança, sabendo que o papel, que nós sempre temos o apoio dos órgãos, né? Que a FUNAI faz, ela não poder fazer esse tipo de pergunta. Por quê? E quando uma criança ela responde nessa firmeza que eu falei aqui, ela recua. Uhum. Ela faz com que olhar para a criança diferente, né? Não é que a criança tão boba que eu pensava. Porque na cabeça das pessoas não indígenas, pensa que nós somos um ser de outro planeta, né? Atrasado, né? E hoje as questões das crianças indígenas também estão muito avançadas. Isso faz com que ela se defenda através desse avanço da tecnologia, né? E uma coisa também, Wilissa, os não indígenas, eles têm uma cultura que é ensinar a partir de tal idade, né? Você começa a aprender, a criança começa a aprender a fazer isso ou aquilo a partir de determinada idade. E dentro da cultura indígena, não, ele já nasce aprendendo, né? Eu acho que isso faz toda a diferença pra gente, porque e eles não conseguem entender isso. Tocando esse assunto, já falou em algumas escolas, né? Como a criança indígena, ela é tão esperta, né? Aí vem na questão que eu falo, as crianças aqui da cidade grande também elas são espertas. Mas só a diferença é que a gente, as crianças indígenas, a gente nunca forçamos elas a fazer nada. Ela aprende as coisas automaticamente, o que o pai está ensinando, e sem a criança ela perceber. Porque a criança pequena, ela conhece Eva.
Porque o pai nunca forçou ela a pegar aquela erva para poder ela conhecer, não. Ela fala, meu filho, por exemplo, tem 6 anos, ele fala, Uriçá. Mas Uriçá, pega ali o velandinho que tá ali naquela sacola ali e traga para me fazer um chá. Ele, pai, esse aqui é velandinho. Aí eu faço um chá para mim. Outro Uriçá, pega o velandinho para me tomar um banho. Só um exemplo. Ele vai lá, pai, aqui, né? E qualquer dia, se ele estiver sozinho e ele gripar e tiver dor de barriga, ele vai saber que aquela erva, o velandinho, vai ser bom para dor de barriga, para banho, para gripe. Ele aprende naturalmente, aprende naturalmente e sem ele mesmo perceber que ele está aprendendo. É isso a diferença das crianças da cidade grande para crianças indígenas. E fora as outras questões que as crianças aprendem. E quando nós vamos brincar no rio, nós jogamos a criança, aí ela sai, pega, e ali nós estamos ensinando ela a nadar. Por quê? Porque nós sabemos que o rio São Francisco é água corrente. Se uma criança indígena, Calixocó, não saber nadar, no dia que ela for só, ela vai acabar morrendo afogada. E toda a situação das crianças aprende naturalmente. E a gente não vai pagar, por exemplo, não vai pagar para a criança e fazer um curso de natação. Isso que é a diferença da criança indígena e para a criança da cidade grande. Mixtura.net.br, a sua rádio da nossa quebrada. Acesse o nosso site radiomixtura.net.br ou baixe nosso app no Google Store ou na Apple Store. Radiomixtura.net.br, a rádio da nossa quebrada. Radiomixtura.net.br, a sua rádio da nossa quebrada. E uma outra coisa assim que eu percebo os não indígenas, os pais não participam tanto assim desde o início, né, da vida. São poucos, na verdade, que fazem isso, participar das coisas simples, né, da vida dos filhos, né, do dia a dia. Eu já, por exemplo, tenho vários amigos que têm filhos. E a gente, muitas vezes, trabalhando, né, eu via os não indígenas falando, nossa, mas é uma criança, mas está trabalhando, né? Ou a mulher indígena leva os seus filhos junto, né? Ela não deixa em casa, não tem babá, ela leva o filho junto. E é isso, naturalmente ele está ali vendo a mãe, vendo o pai vender, trabalhar, e ele está absorvendo todo esse conhecimento de uma forma natural. Às vezes, o brincar de vou vender isso, né? Ele está aprendendo isso. E me diz uma coisa, Uriçá, hoje, além desse trabalho nas escolas, você trabalha também com artesanato? Como que é a sua forma de subsistência aqui na cidade? As escolas hoje, ela nos ajuda, né? Através do artesanato. Né? Também a gente trabalha muito artesanato. Só na escola, também em eventos, né? Em vários eventos que a gente é convidado, a gente expor no artesanato. O artesanato é a fonte de renda para nós que estamos aqui e para alguns parentes que estão lá na aldeia, né? Me diz uma coisa, por exemplo, tem os parentes que estão lá na aldeia e eu sei quanto é difícil, muitas vezes, quem está na aldeia conseguir escoar, né, esse material. E como que eles fazem? Vocês adquirem desses parentes que estão lá? Vocês trazem matéria-prima para produzir aqui? Como que é esse processo? As duas coisas. Nós adquirimos muito material lá com ele, também trazer muita matéria-prima, né? Da aldeia para cá, né? Até porque aqui é difícil, né? Aqui não tem. Aqui é difícil ter material na aldeia que tem aqui na cidade, difícil.
E aí, nós trazemos de cá e começamos também a fazer nosso artesanato. E muitas vezes, eu também trabalho com artesanato, os clientes, né, as pessoas que não conhecem essa matéria-prima que a gente utiliza, eles acham caro. Às vezes um determinado produto, né, que para eles é simples, né, é uma coisinha, é pequenininho, é um inho, né, mas que eles não têm noção de onde vem, qual o processo que levou até essa semente chegar até ele, né, até ele, comprador final, né, que é aquela pessoa que vai utilizar, adquirir aquele produto. E hoje na tua região, como é que tá a situação lá? Tipo, na aldeia, você consegue essa matéria-prima com facilidade ou devido, de repente, à falta de chuva? Enfim, como que tá esse processo para vocês lá? Tá difícil? Algum material é adquirido dentro da aldeia meu, né? Porque lá ele tem um período de chuva e também lá é muito quente, né? E de abril até agosto, lá chove muito, né? É um período de que nós fazemos o plantio, né? E de agosto até janeiro é quente. Por exemplo, as cabaças, né? Nós fazemos as maracas com três material, né? O do coco, do coité e da cabaça. E a cabaça, ela nasce naturalmente, né? Porque lá a aldeia é grande e nós adquirimos as cabaças. E já os meru, né? Também adquirimos os meru. Tudo isso é por época. Não tem material o ano todo. É por época. Você adquire uma parte, guarda, e para fazer os 6 meses durante o ano. E também tem material que nós adquirimos dos parentes, né? Sim, hoje em dia, com essa facilidade de deslocamento, né, dos povos, a gente consegue trocar também bastante, né? É essa troca que faz fortalecer o nosso artesanato, né? Porque hoje nós não temos mais específico que um artesanato de só uma etnia específica. Nós temos essa... Eu falo que hoje nós estamos unidos até no próprio material, né? A união desses povos do Brasil está unido também até no material. Que essa é a união que faz fortalecer nosso trabalho, não só cachocó, com várias etnias do Brasil, e valorizar, né? Cada vez mais, né? Sim. Eu vejo em eventos, né? As pessoas sempre, de uma certa forma, diminuírem o trabalho até do indígena, que compra, que está vendendo seu artesanato em feiras, em eventos, e esse mesmo material, muitas vezes, porque somente os parentes que estão nas aldeias, muitas vezes, conseguem escoar isso para esse material para lojas, enfim, que acaba sendo vendido muito mais caro, né? E eu vejo que muitas pessoas, elas preferem comprar mais caro, pagar mais caro esse mesmo produto no shopping do que comprar na mão do indígena. Como eu falo, isso se chama marketing, né? Que eu não sei falar direito. Isso é um jogo de conhecimento, né? Porque as pessoas brasileiras votando, ela segue mais o padrão europeu do que seu próprio padrão cultural indígena, né? Na verdade, o brasileiro, ele não conhece as suas origens, né? Ele valoriza tudo que vem de fora, tudo. Menos a sua origem, né? Eu tô com essa pulseira aqui no meu braço, né? Linda, você não quer dar ela pra mim, não? Vai ficar bonita aqui. Eu tenho essa só. E você tem um material feito por você. E quando você pega esse material, você pega 2 colares igual. 2 colares igual. Você vende por logística, um valor X,
e vende num local que está expondo para o mesmo valor. Esse mesmo valor que você vende, o seu próprio, os clientes que estão lá na exposição vão achar caro. Mas com a semana ele for na mesma loja, numa loja, e ver esse mesmo material, o triplo, ele paga, né? Ele vai e compra. Ele paga e feliz, sai sorrindo ainda. Ele vai e compra. Eu tive uma experiência muito boa na Europa, né? E eu vejo que isso agrega até no nosso trabalho, né? Até no nosso trabalho. E quando a gente estava numa escola pública, né? Falando na palestra casual e tal. E quando o meu irmão falou, olha, o Urissai, ele estava na Europa dando palestra, parece que foi uma pancada, ficou silêncio. Por quê? Porque só o nome, né, da Europa, né? E as pessoas ficou abismadas, sabendo por que a diferença, né? Mesmo jeito, é o material da gente. Só muda as pessoas que vai adquirir, que vai vender, né? Mas sabendo que o material foi feito pela nossa própria mão, né? E muitas vezes o comprador, ele perde essa essência, ele perde, na minha opinião, o valor maior, que é comprar na mão. E o conhecimento. Alternativo, né? É um conhecimento que ele não vai ter. Ele vai comprar na loja, fazer aquela coisa fria, ele só está adquirindo um produto. E ali, quando ele adquire na mão do artesão, mesmo que não tenha sido aquele próprio artesão que fez, mas ele está ali vendendo aquele produto, ele sabe de onde vem, ele sabe como faz, ele domina todo aquele produto, ele tem uma história para contar. Na verdade, o Brasil, os brasileiros, né? Que eu falo de brasileiro, que esse nome já começa tudo errado, né? Já começa tudo errado, porque o brasileiro, ele não tem origem. Desculpa falar isso, mas é verdade, o brasileiro, ele não tem origem. Os brasileiros, ele joga tudo para nós, povos indígenas, que ele não tem. O brasileiro tem modo de falar aqui, você é meu de verdade? Onde você é? Mas quando essa palavra, ela vem ao contrário, eu calo 1000 pessoas nessa mesma palavra. E quando essa palavra ela vem para o indígena, por exemplo, para mim, você é de verdade, eu sou índio de verdade, eu sou índio da etnia Carixocó, sou indígena da etnia Carixocó, do estado de Alagoas. Isso é minha origem. Agora, eu falo, qual é a sua origem? Fale qual é a sua origem para mim saber também. Nessa mesma palavra, quando ela vem direto para o indígena, nós sabemos responder e sabemos a origem. E quando ela volta para a pessoa fica sem chão, sem saber responder. E acaba respondendo o quê? O que nós já sabemos. No fundo, minha avó, ela foi pega de laço, ou senão eu tenho um pouco de sangue europeu, o sangue do negros. E misturando essas 3 raças, e elas não sabendo a sua própria. Porque, no fundo, na verdade, ela tem uma origem a qual ela nega o tempo todo, né? Ela renega isso. Porque, na concepção deles, assim, meu ponto de vista, eles se acham tão europeu e acabam não sendo nada. Porque não é europeu, porque se for lá para a Europa, não vão ser bem vistos como brancos, e enquanto aqui nos renegam, porque não se veem enquanto povo que se criou, que se formou a partir da origem indígena, com a miscigenação, com a cultura negra, né, com o povo negro. Eu já fiz essa pergunta também para uma pessoa: quem é você? Porque eu tenho uma raiz, eu sei de onde eu venho,
e você? De onde você vem? Quem é você? Porque ela nega o tempo todo a raiz, a essência dela. Porque ela só olha lá para fora. Mas lá para fora ninguém a enxerga. Então quem é ela, né? Como eu passei esses 3 meses, né, na Europa. Só por curiosidade, que país que você foi? Aí eu fui para Itália, Tá Portugal, muito chique esse menino. Bélgica, Espanha. Eu fui para 5 países diferentes, né? Que legal. E tudo fazendo esse trabalho, falando sobre a cultura. Tudo sobre cultura e também com medicina, né? Eu trabalhei lá com muita medicina. E o mais engraçado, nós fomos fazer um trabalho numa escola da Itália. As crianças, elas sabiam muita coisa de cara de chocó. Até eu acho engraçado eu falar fedina. E eu se bati para responder, né? Porque a gente, nós mora na etnia, nós não sabe 100%. Muitas coisas, a gente também nós estamos em processo também de aprendizado, né? E só que aquela criança, ela deixou eu mais interessado nela, porque ela fazia a pergunta sobre minha aldeia, cara de Chocó, que eu ficava, esse menino não perde esse menino. Aí eu disse, só que ele não entendia, né? Que eu tenho uma tradutora, né? Eu falei pra minha tradutora, né? Que pé esse menino aprendeu, que a gente tá lá do Brasil. E ela falou isso pra ele, né? Aí eu vi todo mundo rindo, né? Ainda quebrou o clima. E ele olhou e falou, disse, a gente não conhecia a sua aldeia. Qual é a diferença para as escolas do Brasil, para as escolas da Europa? Só isso. A gente não conhecia a sua aldeia. Para nós, só existia só indígena na Amazonas. Quando a professora falou que vinha um indígena do Brasil fazer a apresentação e dar palestra aqui, ela mandou nós pesquisar sobre a sua etnia do estado de Alagoas, que nós fizemos tudo, um cabeçalho só no estado de Alagoas, da outra Chocó, lá do Nordeste, tudo. E ela passou isso para os alunos. Os alunos começaram a estudar e ver que no Brasil não só existia indígena na Amazonas. E a diferença do Brasil é isso, né? Pois é, né? E aqui no Brasil, inclusive, né? As pessoas... Eu sou do Amazonas, então eu me permito falar isso. É onde tem a maior concentração de povos indígenas. Só que as pessoas não podem esquecer que esse território que hoje é chamado Brasil é território indígena. Muitos povos habitam em todas as regiões, de norte a sul, leste a oeste, centro-oeste, é território indígena. O que hoje é chamado de Brasil é porque houve uma separação de territórios, né? Vamos pegar aí o povo Guarani. Quando eu falei para uma professora que eu tinha uma amiga que é do povo Ticuna, que ela é trilíngue. Como assim um índio que... Assim, como assim um índio, né, que fala 3 línguas? Sim. Eu falei, o português não é a nossa língua. Porque houve um comentário, né, tipo, por isso que surgiu esse assunto, de ela falar, mas ele fala errado, né? Não. Você sabe falar inglês? Você sabe falar alemão? Não é a sua língua, né? Então, o português não é a nossa língua nativa. Eu falei, cada povo tem o seu idioma. O português é a segunda língua. Aí eu comentei, falei, que essa minha amiga, Ticuna, ela fala a língua do povo dela, o português e o castelhano. Ah, como assim? Eu falei, sim. E fala isso de forma natural. Aí ela, meu Deus, que vergonha, eu mal falo português. Eu acho mais engraçado que nós estamos nessa conversa, né? É que, e quando nós falamos de cultura, de conhecimento, e as pessoas que pensam que conhecem, né? E acaba nos escutando mais e vendo que a nossa cultura indígena do Brasil, o nosso conhecimento, ele nos traz como
nós ser educados. Sim. E quando a pessoa fala para o indígena que ele não é educado, eu fico, o que é educação? Educação é criar os seus filhos aqui na cidade grande, muitos situação precária de rua. Educação é você dormir e acordar, só ver o seu filho uma vez por dia. Educação é ver o seu filho e não saber o que dá o verdadeiro amor para a criança. Achar que só das coisas materiais ele já está dando tudo. Educação, né? É você criar uma criança em um quadrado com 3 meses ou 2 meses, né? Jogar uma criança numa escola, só vê uma criança à noite, cresce vendo essa criança crescer e não saber o que ela realmente quer. Eu fico indignado por essas pessoas que falam que nós indígenas, a gente é mal educado, né? Mal educado é dar amor, dar carinho, né? É que, na verdade, eles pensam que educação é um pedaço de papel. E o que existe de mais forte, eu acredito, não sei se você concorda comigo, o que existe mais forte dentro da cultura indígena e é o que a fortalece são os laços de família. Porque por que nós nos tratamos como parentes? O respeito, né? Independente de você ter um filho ou eu não ter um filho, se na sua ausência ele precisar, eu vou estar ali, né? Como parente que sou, te ajudando ou cuidando do seu filho, olhando, dando carinho, educando, né? E assim, eu percebo que na cultura não indígena isso não existe, né? Se você não é meu filho, é filho do vizinho, né? Não é problema meu, né? Eu não sei se você concorda com isso. Como eu concordo e como eu vivo isso, né? Eu vivo isso. E eu vejo, não só em Carixocó, em todas as áreas indígenas do Brasil em geral, né? Nós somos um povo acolhedor. Quando nós somos um povo acolhedor, um povo que respeita, um povo que dá carinho, o carinho não é só nós dar aos nossos filhos, né? O carinho nós temos que dar a todas as pessoas, né? Tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, né? Iguais, né? Iguais. Porque a gente não vê nem alto, nem baixo, nem pequeno, nem grande. Todos são um povo só. É isso que é a diferença dos povos indígenas. O olhar e a visão faz como nós ser um povo diferente. Fortalecer dentro da comunidade é trazer o seu próprio respeito. Né? E se eu não estou, como você falou, se eu não estou em nenhum lugar e está meus filhos, você vai tratar meus filhos com o respeito que você está me tratando. Isso faz com o meu carinho por você aumente mais. Porque é naquele momento que nós parentes vê que outro parente que conhece a gente, não conhece nossos filhos e abraçou ele. Aí faz como nós se emocionar e falar. Aí sim, é nessa hora que a gente se abraça. Né? Porque abraçar não é nós estar junto. Abraçar é quando nós não estamos juntos e tem aqueles parentes que estão passando por aquela dificuldade e que outros parentes ajudam, né? Isso que faz nós abraçar, né? Sabe que eu tenho uma situação, Irissá, eu não sou mãe biológica, mas tenho vários filhos, né? Fui adotada como mãe. E uma dessas filhas é Guarani. E lá da aldeia de Araponga. De Araponga... Não. Me fugiu agora o nome. Mas é lá do Rio de Janeiro, uma das aldeias lá do Rio. E tinha uma jovem, né? Na época ela tinha 17 anos. E ela sempre me chamava de tia. Aí um dia ela virou para mim e falou assim: tia, eu posso chamar você de mãe?
pode, mas assim, a gente estava conversando pelo Facebook, né? Para mim era só ali, ok. Passou uns 2 dias, ela fala assim para mim, ela manda mensagem: mãe, posso postar uma foto sua? Eu, claro. Eu quase tive um treco no coração. Ela posta lá uma foto minha e a mensagem: mãe linda, te amo. Eu fiquei assim, sem reação. Eu falei, cara, como assim, né? Ela sempre teve muito carinho por mim. Aí um dia, conversando com o avô dela, que foi quem a criou, eu perguntei pra ele, eu comentei, né, e falei. Aí ele virou pra mim, riu, né? Ele falou assim, que ele me chama de Menina Elvira. Menina Elvira. Para nós Guarani, se ela chama você de mãe, para nós, você é mãe. Assim, eu não consegui segurar minhas lágrimas, porque para mim, né, foi emocionante saber o carinho, né? Ela tem mãe viva, ela tem toda uma família, mas o carinho que eu dava para ela recebeu como um carinho de mãe. E hoje ela tem 2 filhos, e ela ensina a pedir a bênção para mim quando a gente se encontra, e fala, avó, vó. Aí eu até brinco com ela, eu falei, olha, eu sou muito nova para ser avó. Né? Mas assim, é isso, né? É esse respeito, é esse carinho, é esse amor que, infelizmente, a gente não vê nas outras culturas, né? Na cultura do não indígena. Eu acho que é isso que fortalece muito a nossa cultura. É esse laço que vai além de ser um laço de sangue, né? Reconhecer o outro, o ser humano, acima de qualquer coisa de etnia, ser humano. Wirissa, eu já falei muito. Eu vou pedir para você, vou até ler aqui, porque a pergunta é grande. Mas eu acho muito importante. Você falou bastante sobre a educação nas escolas. Eu queria que você falasse, no seu ponto de vista, qual que é a maior dificuldade que os indígenas que vivem no contexto urbano enfrentam hoje? A maior dificuldade hoje, eu falo isso com certeza, né? A combate, né, naquela técnica que eu falei no começo, porque ser indígena, né? A saúde aqui, para os indígenas no contexto urbano, é muito precária, né? Porque quando a gente vamos, que nós estamos na Zona Norte, né? No posto de saúde, nós não temos um atendimento, né? E isso acaba gerando um pouco de conflito, porque eles falam, se você é indígena, você tem que estar na aldeia. Tem que estar na aldeia, tem que ter um atendimento, né, da FUNAI, porque tudo é FUNAI, né? E hoje nós temos a CASAI, né, a CESAI, né, que faz parte da saúde, né? E do estado de São Paulo, e poder olhar mais os indígenas do contexto urbano, né? Não só também a FUNAI, né? Porque a gente estamos na cidade não por uma escolha, né? Também por um ato de sobrevivência, né? Mas a gente sabe muito do Brasil. Na educação. E todo esse sistema gera que a gente se diminui, né? Mas sempre nós estamos aí lutando pela sobrevivência. E a saúde também ela é importante, né? Porque a gente temos as nossas ervas medicinais, né? Mas a gente podemos também influir da saúde, né? E quando eu falo da saúde
os indígenas ocupam o texto urbano é muito precária, né, a situação. É bem difícil, né? É muito difícil. E hoje, como que está a situação no seu território? Há uma demarcação de terra, há conflitos? Como que hoje, atualmente, está isso? Hoje, a demarcação dos povos Carixocó, em abril, na TL, agora esse ano, o presidente, ele assinou, né, o decreto. Mas até hoje ainda não foi homologada. Porque teve a PEC agora, recente, né? E estamos aí nessa luta ainda, né? Com fé e esperança que os pulseiros entreguem, né, a algumas partes da terra. E que eles entendam, né, que nós não somos os invasores, né? É muito difícil, mas é isso. É muito difícil para o não indígena aceitar que nós somos os donos da terra. Muito importante também hoje que o indígena falar do Brasil, né? O brasileiro ele vê a gente com outra visão, né? Para que o índio quer tanta terra, né? Mas ele não sabe que essa preservação que está nas áreas indígenas faz com que equilibre nosso planeta, né? E esse conhecimento que os indígenas têm através da natureza é porque dela nós temos nosso sustento e nossa sabedoria. Sabe o que eu acho? É que o não indígena está tão acostumado em viver em quadrados que ele não consegue olhar ao redor e ele acha que tudo vai nascer dentro desse quadrado, né? Só que sem as matas, sem os rios, né? Sem a terra, sem um ar puro, não tem nada, não tem vida, né? E é por isso que nós estamos nessa luta, né? Sobre a questão da demarcação da terra. Para nós, cada vez mais ter o acesso, né? Porque o indígena, sem a sua terra, sem a natureza, ele acaba perdendo um pouco, né, da sua essência. E o não indígena, que eu falo que essa luta não é com o povo brasileiro, também nós temos que entender que essa luta não é com o povo brasileiro, né? O povo brasileiro é nosso povo também, né? Mas essa luta, ele vem do nosso governante, né? Nosso pulseiro. Porque esses pulseiros não são pulseiro, qualquer pulseiro, são pulseiro do governo, um deputado, um senador, um juiz, que tem essas terras, né? São os poderosos, né? Que tem as leis nas mãos. E não é o povo brasileiro. O povo brasileiro, ele tá sofrendo igual a nós também. Porque se essas terras ela beneficiassem também a população brasileira, a gente também cedia, né? Mas essas terras, ela beneficia só os poderes públicos, né? Tá na mão, uma terra tá na mão de uma pessoa só, né? Tantas terras aí na mão das pessoas. Só algumas pessoas enricando e o Brasil vivendo na pobreza, né? E um país tão rico, né? E um país tão rico. Porque quando a gente fala em pobreza, eu ouvi um absurdo uma vez lá no Rio de Janeiro, eu indo numa feira, tinha um feirante conversando com o cliente, falando, né, de quantas pessoas morrem de fome no Brasil. Aí estava passando um ser humano, uma mulher, que falou assim, eu não sei onde está essa pobreza, gente. Eu olhei para ela e pensei comigo, em que mundo que ela vive? Ela só olha para o umbigo dela, porque, gente, não precisa ir muito longe. Pessoas morrem de fome, sim, todos os dias no Brasil. Né? Se houvesse investimento, se houvesse uma preocupação, um cuidado dos nossos governantes, o Brasil, a população não estava nessa miséria que está. Uiriçá, eu vou pedir para você dizer para mim o que você espera para o futuro, para o seu povo e para todos os povos indígenas, para encerrar esse bate-papo. E você ficou até sério, eu falei extrovertido, brincando. Aí ficou sério. Gente, para quem não conhece, o Uiriçá tá quietinho, tá? Mas ele faz a gente rir até. Mas eu gostaria que você deixasse essa mensagem e falasse para mim o que o Uiriçá Cariri-Chocó espera para o futuro. Para o futuro dos povos brasileiros,
essa demarcação da terra. Por que nós batemos essa questão da terra? Porque é dela que nos fortalece. É dela que a cultura brasileira, dos povos indígenas, ela fica muito forte. E se o meu sonho, e não só o meu sonho, e de todos os indígenas do Brasil, é recuperar as suas terras perdidas, né? Suas terras que foi invadida até hoje, nunca foi entregue a nossos povos, né? E cada povo tiver as suas terras, o Brasil, ele cresce cada vez mais de conhecimento e cresce de sabedoria. E isso é o meu sonho, né? De que os povos Carixocó do estado de Alagoas voltassem a ter a sua própria terra. Aquelas terras que nós vemos hoje na mão de pulseiro, que hoje está tudo desmatado. É uma terra que, se tiver nas nossas mãos, e você vê que um dia que você vai conhecer a Carixocó, as terras mais preservadas de Mata Atlântica que está nas nossas mãos. Ao redor está destruído, chega a dar dó de ver. Né? E os animais, os pássaros, tudo está correndo para esse pedacinho de terra que até hoje nós lutamos para a nossa sobrevivência. Né? E esse é o meu sonho. Todas essas terras tá na mão de pulseiro voltasse para nossas mãos. Aí sim, nós sabia como influir dela, né? Com certeza. Irissá, meu amigo, meu irmão, meu parente, foi muito importante esse bate-papo. Eu quero agradecer à Rádio Mistura, juntamente com a Anapuaca, que me deu essa oportunidade de estar aqui hoje conversando contigo, porque a gente aprende sempre, né? Cada encontro que a gente tem com outro parente é um aprendizado, é uma troca. E eu quero agradecer imensamente do fundo do meu coração a sua presença aqui, fazendo essa troca. E agradeço a oportunidade de estar aqui levando um pouco para vocês que estão assistindo a gente. Todas essas palavras, todos esses pensamentos, toda essa sabedoria. Ainda vai ter mais gente vindo por aí. Aguardem. Obrigada. Quer falar alguma coisa? Obrigado a você, meu irmão, filho, né? Por esse convite maravilhoso. E pela rádio, os parceiros que estão aqui. Que a gente estamos aqui, nós não queremos mudar o mundo, né? Como eu falo, nós queremos plantar uma semente no coração de cada vocês brasileiro. Que olhe o nosso país, olhe os nossos povos indígenas com um olhar diferente até hoje, né? E muito obrigado a todos vocês por esse convite. Obrigada, gente.